Bom, conforme combinado, estou eu aqui de volta. Vamos dar prosseguimento ao conteúdo de metodologia da matemática. E agora nós vamos falar das 8 competências específicas de matemática para o ensino fundamental, ok? Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou estar lendo cada uma delas, se de repente eu perceber que o vídeo vai ficar muito longo e cansativo, eu faço em duas partes, tá? Do contrário, a gente vai permanecer nesse mesmo vídeo, ok? Então, vamos lá. A primeira, vamos assim dizer, competência, fala que sobre reconhecer que a matemática é uma ciência humana. Então, vamos entender por que a matemática é uma ciência humana, né? Muitos alunos até vieram me questionar acerca de, até um comentário que eu fiz num vídeo anterior, sobre o campo da matemática ser das ciências exatas, tá? São duas coisas distintas. Então, na faculdade, a gente distingue dessa forma, né? As ciências humanas, sociologia, pedagogia, português, enfim. E das ciências exatas, que é a contabilidade, a matemática e blá blá blá, ok? Quando ele se refere aqui à ciência humana, é ligada realmente ao nosso cotidiano, a nossa prática, a nossa vida, ok? Eu sei que tem algumas pessoas aí das turmas, né, de modo geral, alguns até formados e com maior conhecimento, que podem de repente até nos ajudar a conceituar isso de uma forma melhor. Então, quem puder, ajuda, professora, não é bem dessa forma. Gente, a gente está aqui na troca, o aprendizado a todo momento. Eu não sou uma especialista da matemática. A gente tem aí os conhecimentos básicos para que a gente atenda o que é regulamentado por lei enquanto formação, que é eu como pedagoga, que trabalho com os conhecimentos específicos, pedagógicos, e também como professora do segmento, né, tanto da educação infantil, do ensino fundamental. Eu, no caso, como sou de língua portuguesa, também sou do Fundamental 2, ensino médio, e todo o segmento da educação, na verdade, né? Então, vamos lá, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, beleza? Pois ela faz parte do nosso dia a dia, ela é fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, como a gente já falou também anteriormente, a matemática, ela é mundial, né? Se estuda matemática em todo o mundo e todos os processos a se chegar à resolução dos problemas são os mesmos, o resultado vai ser sempre o mesmo, por isso que a gente também acaba por conceituar a matemática como uma ciência das suas regularidades, né? Das regularidades, melhor dizendo. E aí vai dizer, em diferentes momentos históricos, né, até porque a matemática iniciou, né, lá na Grécia, como a gente já falou, tendo aí como palavra oriunda do grego, né, o matema. Então, assim, houve a necessidade dos registros, das contagens, né? E mediante isso ela foi tendo aí os seus avanços e automaticamente esses diferentes momentos históricos vão influenciando nesse processo até os dias de hoje. Diz que é uma ciência viva, né? Até porque se modifica a todo instante, justamente por conta dos avanços tecnológicos e científicos também. Contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Então, a gente sabe que é uma ciência autônoma que resolve os seus próprios problemas, né? A gente entende que hoje, com a orientação, ou melhor dizendo, com a obrigatoriedade da BNCC, veio realmente para mudar o cenário, não só da matemática, né, de todas as disciplinas, de todos os componentes curriculares, haja vista a necessidade de realmente a gente centrar no processo ensino-aprendizagem e no aluno, e não somente, como a gente já viu anteriormente, de forma tradicional, nas decorebas, de não entender o porquê do uso de determinados conceitos e procedimentos relacionados à matemática.
A segunda competência está ligada a desenvolver o raciocínio lógico, né? E aí eu fiquei aqui pensando, eu trabalho muito com isso no consultório, com essa questão do raciocínio lógico, né? E aí eu trouxe até algumas dicas para você, aproveitando a deixa aí, gente, eu sou muito viciada nessas revistinhas, tá? São compradas em bancas de jornal, e aí elas têm várias atividades que trabalham bastante a questão do raciocínio lógico, de algumas estratégias para se chegar a um determinado objetivo. Então, assim, eu acho bem bacana. É aquela revistinha coquetel, porém agora ela tem várias atividades, dicas. Aqui tem jogos e dicas para turbinar o cérebro. Eu trabalho muito com o antigo, né, que é um passatempo e também que ajuda muito na questão do raciocínio, ó, aqui mesmo vem dizendo. Eu acho que eu nunca comentei, mas eu comecei a estudar essa questão de estímulo cognitivo, pois infelizmente meu pai foi acometido pelo mal de Alzheimer e Parkinson, né, consecutivamente, e a gente sabe que justamente acontecem alguns regressos relacionados à memória, porque ela atinge o sistema central, né, do nosso cérebro e aí traz outras ocorrências bem complicadas, né, bem pregressas para a vida de uma pessoa já adulta com uma certa idade. Meu pai é novo, meu pai não assim, não tem tanta idade assim, acho que meu pai tem 62, 63 anos, acho novo, mas infelizmente foi acometido. E uma das indicações, até dos próprios médicos, é realmente fazer essas atividades. Ah, isso aqui foi sem querer que eu achei, que para vocês verem que também, ó, eu estudo muitas das vezes, até mesmo para concurso, essas coisas todas, né? O Cruzadox, que eu gosto bastante também, que é da Coquetel. O criptograma, tem os níveis, tá? Tem os níveis, ó, médio, tem o médio, tem o que é o modo hardware, vamos assim dizer. O Sudoku, muito legal, é muito legal essas atividades. E esse aqui é maravilhoso, tá? Esse aqui é maravilhoso. Vou até rapidinho ler para vocês, só para vocês entenderem o que é essa questão do raciocínio lógico. Diz assim, ó, cerimônia de casamento. 20 pessoas serão presenças indispensáveis em 5 casamentos nesse sábado. 5 noivas, 5 madrinhas, 5 padrinhos e 5 noivos. Pelas dicas a seguir, descubra quem é quem. Aí ele vai dando as 6 dicas. A número 1, Elisa se casará com Vitor, mas a madrinha não será Jane. Heloísa não se casará com Caio, mas seu padrinho de casamento tem um nome iniciado com a letra C. Dica número 2, Nelson não será padrinho de Luciano nem de Caio, mas Bianca será madrinha de Luciano. Número 3, Liz, Melissa, Júlio e Caio estarão em casamentos diferentes. Júlio não será padrinho de casamento de Sandra. Quarta dica, Carmela e Ruth irão ao mesmo casamento. Túlio será padrinho de casamento de Jana. Sexta, Carmo será padrinho de Saula. E aqui vem, ó, esse já tá até feito, para a gente poder cruzar as informações. Isso aqui é raciocínio lógico puro, né? E envolve a questão da matemática com toda certeza. Ah, tem esse aqui também que trabalha concentração, raciocínio e criatividade. Gente, eu sou viciada. É porque hoje, né, como vocês podem perceber, hoje eu tô em casa, né? Aqui é meu escritório, meu cantinho, onde eu faço os meus estudos, né? É um espaço da casa que eu gosto bastante. Tenho bastante livros, né? Como vocês podem ver ali, ó. Eu gosto mesmo de estudar, de pesquisar, enfim. Hoje a gente trabalha mais com aquele livro digital, né? O meu deu até defeito, mas eu ainda tenho bastante livro, fora o que eu tenho no consultório. Mas voltando para cá, desenvolver o raciocínio lógico, então existem várias atividades para que a gente possa fazer. Por que eu sinalizei isso? Porque muitas das vezes nós vemos em algumas questões situações problemas, né? Bia ganhou 2 figurinhas, veio Ana e rasgou 2. Com quantas ela ficou? E a gente acha que isso é uma situação problema, que isso vai ajudar o nosso aluno a desenvolver a questão do raciocínio lógico. E infelizmente eu lamento dizer para vocês que não.
tá? Então a gente pode propor jogos, né, desafios que façam realmente que o aluno desenvolva a questão do raciocínio lógico. Aí ele coloca aí o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Aí é onde a gente começa a perceber que tudo mudou, né? Que a matemática hoje ela não está sozinha, ou seja, é necessário trabalhar também com outras áreas do conhecimento, né? Tanto é que a gente pode trabalhar, por exemplo, até mesmo a questão agora que a gente está vivenciando e falando muito sobre a questão do Covid, né? A gente pode relacionar dados, enfim, isso aí a gente vai até falar na próxima competência. Então, é perceber realmente a matemática de forma que o próprio aluno traga justamente argumentos convincentes, né? Reconhecendo aí os conhecimentos matemáticos. Então, assim, realmente é importante que a matemática seja vista de uma forma diferenciada, né? E para isso é necessário realmente muito conhecimento, não só por parte do aluno, né? Mas também do professor, que vai precisar aí, buscar novos meios, né? Também se redescobrir, porque muitas das vezes nós temos uma limitação e a gente paralisa. Então, não, a gente precisa realmente se reinventar, a gente precisa buscar para que a gente possa realmente fazer de uma forma melhor, né? Sempre. Não só pensando em si mesmo, mas no outro. A terceira competência específica da matemática do ensino fundamental fala sobre compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, que a gente já citou, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Peraí, professora, a gente realmente está falando aí de matemática, a gente falou de autoestima, a gente falou de perseverança, né? A gente falou de outras áreas do conhecimento. Peraí, que matemática é essa, né? Então é justamente isso. Porque vamos parar e vamos analisar. Primeiro, compreender e relacionar esses conceitos e procedimentos do campo da matemática. Gente, quando a gente consegue fazer isso, a gente se sente o quê? Capaz. E quando a gente se sente capaz, automaticamente a gente quer transmitir para o outro que a gente consegue. E que se a gente consegue, o outro também consegue. Então, quando a gente estabelece também essa relação de que eu sou capaz, eu consigo, né? E transmito isso para o outro, porque quantos de nós aqui já não aprendemos com os nossos colegas de turma? Às vezes o professor está ali à frente, coitado, com todos os seus esforços, né, com todas as suas estratégias e mecanismos, e às vezes ele não consegue nos alcançar, até porque cada um de nós temos uma modalidade de aprendizagem, né? Uns aprendem realmente só ouvindo, outros aprendem lendo, outros têm que ler e têm que ouvir. Eu, por exemplo, eu tenho que ler e tenho que me ouvir. Eu rabisco toda a apostila, vocês podem ver que eu estudo mesmo, né? Porque eu preciso entender aquilo que eu tô lendo, então eu falo, eu me ouço. Essa é a minha modalidade. Então, cada um tem o seu tempo também de aprendizagem. E às vezes o colega consegue transmitir isso pra gente de uma forma que de repente o professor não consegue. Não há problema nenhum nisso também, né? E quando isso acontece, isso causa pra gente grande satisfação que vai gerar justamente a questão da autoestima, né? Por isso que a gente falou sobre isso. De relacionar essas outras áreas é importante, porque hoje a gente não vai trabalhar realmente a matemática de forma isolada. Como eu disse anteriormente, a gente pode trabalhar até com esse tema gerador, vamos assim dizer, que hoje é o Covid,
né? E criar gráficos de quantas pessoas, infelizmente, já vieram a óbito, quantas pessoas estão hospitalizadas, quantas já foram curadas. E através dessas testagens, né, disso, criar, né, esses gráficos, estabelecer gráficos, e podemos também criar os próprios textos, sim, por que não? Com essas informações, né? Porque a matemática, ela também hoje vai trabalhar nessa formatação, tá bom? Então, dando continuidade aí, no número 4, né, que é a quarta competência, vai falar sobre fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presente nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Essa habilidade, ela está muito associada à questão da estatística, tá? Onde a gente vai fazer uso de planilhas, de gráficos, aquela coisa toda. E vamos colocar aqui, então, falando até do próprio Covid, né? Criamos aí, estabelecemos o gráfico, porém, uma coisa é importante, né? Ele fala aí sobre a gente interpretar, avaliar crítica e eticamente, ou seja, se aqueles dados são de fato e de verdade verdadeiros. Estou sendo redundante, mas não tive outra palavra nesse momento, né? Se eles são verdadeiros, porque a gente sabe, né? Não sei qual de vocês aqui tem um conhecimento, acredito que muitos de vocês, ou todos, sobre o Ibope, né? Que faz justamente o levantamento de estatísticas, até em período eleitoral, quem é o deputado mais votado, menos aceito, aquela coisa toda, né? E a gente sabe que com a manipulação desses dados pode vir a influenciar na nossa decisão. Então, por isso que é importante que a gente trate isso de forma ética, né, e crítica, de verdade. Enfim, eu tô vendo que a gente tá aí com quase 18 minutos de vídeo, então eu vou dividir em duas partes sim para não ficar muito cansativo, tá bom? Beijo, beijo, até já. Parei no 4 e volto no 5.